Atenção, torcedor palmeirense! O que você vai ouvir agora pode mexer com os bastidores do futebol brasileiro e sacudir o coração da nossa torcida. Uma notícia inesperada surgiu, envolvendo um dos maiores talentos revelados pela base alviverde nos últimos tempos. O nome dele voltou a ser colocado no centro de uma negociação que ninguém poderia imaginar. Uma possível reviravolta no futuro de um garoto que já marcou sua história no Verdão e que, mesmo longe, segue sendo acompanhado de perto por todos nós. Mas o detalhe surpreendente dessa trama é que o destino ventilado não tem nada a ver com o nosso Palmeiras, e sim com um rival histórico. Prepare-se, porque os próximos minutos vão trazer uma revelação que promete deixar você sem fôlego. Já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe sua opinião, porque essa bomba precisa ser debatida com toda a nação alviverde. O portal palmeirense repercutiu uma informação bombástica que veio do jornalista Ricardinho Martins. O nome de Endrick, cria do nosso Palmeiras e atualmente jogador do Real Madrid, foi citado como reforço pedido pelo técnico Jorge Sampaoli para assumir o Santos. Isso mesmo, torcedor. O treinador argentino, conhecido por exigir muito antes de aceitar qualquer proposta, teria colocado como condição a chegada de reforços de peso. E pasmem, um dos nomes escolhidos foi justamente Endrick, aquele mesmo garoto que brilhou vestindo o manto sagrado do Verdão e que ainda carrega o carinho eterno da nossa torcida. A simples ideia de vê-lo cogitado no Peixe já é suficiente para causar um impacto gigante no coração de qualquer palmeirense. Segundo a apuração divulgada, Sampaoli acreditava que a chegada de Endrick seria crucial para dar força ao projeto de recolocar o Santos em evidência. No entanto, o próprio treinador sabia que a missão era praticamente impossível. Afinal, Endrick hoje pertence ao Real Madrid e deixou claro que sua prioridade é permanecer na Europa, mesmo enfrentando a dura realidade de poucas oportunidades dentro do elenco estrelado dos merengues. Mas a ousadia da ideia chamou a atenção. Pensar em trazer de volta ao Brasil um jogador que, em tão pouco tempo, já conquistou respeito mundial e um status diferenciado no mercado. Ainda de acordo com as informações publicadas pelo portal do Palmeirense, a proposta não passou de um desejo, mas no futebol, até os desejos mais improváveis podem acender discussões e especulações intensas. O Santos teria sondado possibilidades de um empréstimo, algo que já parecia distante e quase utópico, considerando o investimento feito pelo Real Madrid e o prestígio que Endrick carrega como uma joia de futuro. O detalhe que pesa ainda mais nessa história é que, se realmente houvesse qualquer chance de retorno ao Brasil, o Palmeiras teria prioridade absoluta na negociação, já que foi a casa onde o garoto cresceu, brilhou e se tornou ídolo precoce. E é justamente aí que a história ganha tons dramáticos. Porque imaginar Endrick, ainda tão identificado com a camisa alviverde, vestindo as cores do Santos, é algo que beira a heresia para a nossa torcida. O palmeirense se acostumou a ver esse menino brilhar, resolver jogos decisivos e carregar no peito a paixão pelo Verdão. Uma negociação dessa natureza, mesmo que apenas ventilada, desperta sentimentos de inconformismo, choque e até revolta em muitos torcedores. Afinal, como aceitar que uma joia lapidada em nossa academia pudesse ser utilizada por um rival em um momento tão delicado do futebol nacional? Vale lembrar que Jorge Sampaoli não é de medir palavras nem de recuar diante de suas exigências. Foi justamente essa postura dura que travou sua negociação com o Santos. Ele queria garantias, peças de peso e um projeto sólido. Entre os nomes, Endrick foi mencionado, mas a diretoria santista não conseguiu avançar. O resultado? O argentino acabou ficando de fora, e o clube foi buscar o técnico Vojvoda para assumir o comando. Ou seja, a novela Endrick e Santos, não. Passou de uma cortina de fumaça, mas deixou rastros suficientes para gerar debate acalorado em todo o cenário esportivo. O curioso é observar como, mesmo distante, o nome de Endrick
continua sendo pauta constante em diversos clubes do mundo. Seu talento não passa despercebido e sua juventude ainda garante que ele seja visto como um ativo de longo prazo. Mas o que muitos esquecem é que dentro de seu coração ele já deixou claro: quer brilhar no Real Madrid, conquistar espaço e provar que pode ser decisivo em um dos maiores clubes do planeta. O sonho dele está lá, e não aqui. Mas, quando o assunto envolve um rival histórico, é natural que a repercussão ganhe contornos muito maiores. E aqui está outro ponto que não podemos ignorar. O Palmeiras, diante de qualquer movimentação relacionada a Endrick, se mantém vigilante. A torcida sabe que, se algum dia o garoto pensar em voltar ao Brasil, a camisa verde será a primeira opção, seja por gratidão, seja por identidade, seja pela força da nossa história. Isso significa que, mesmo em um cenário improvável como esse, a presença do Palmeiras sempre será um fator de segurança para o torcedor que teme ver sua joia vestindo a camisa errada. O Peixe pode sonhar, outros podem desejar, mas a preferência do Verdão está registrada e reconhecida. O fato de o Santos ter avaliado esse nome já mostra o tamanho da ambição e, ao mesmo tempo, a dificuldade em trazer grandes reforços. No papel, Endrick seria um nome que transformaria o time, reacenderia a esperança da torcida rival e colocaria o clube em outro patamar de projeção midiática. Mas a realidade se impôs. Não há cenário viável em que esse sonho se torne realidade agora. O Real Madrid não tem interesse em liberar. O jogador não quer retornar e, mesmo que quisesse, o Palmeiras entraria na jogada com prioridade absoluta. Outro detalhe importante levantado pela matéria do portal do Palmeirense é que o fracasso nas negociações com Sampaoli expôs também as limitações financeiras e estratégicas do Santos. Não basta querer um nome de impacto, é preciso ter condições de trazê-lo. E quando falamos de Endrick, não estamos falando de um jogador comum. Estamos falando de um garoto avaliado em cifras milionárias, já testado em alto nível e que carrega uma expectativa de ser uma das grandes estrelas da próxima geração do futebol mundial. Um perfil totalmente fora da realidade do mercado nacional. Essa especulação acaba servindo como termômetro para o torcedor palmeirense perceber o quanto sua base é valorizada. Endrick não é apenas mais um. Ele é visto como solução até mesmo para rivais desesperados. Isso reforça a grandeza da nossa academia de futebol e mostra que o Palmeiras continua sendo referência na formação de talentos. É uma verdadeira fábrica de craques que desperta admiração, inveja e até tentativas ousadas de aliciamento. Mas o Alviverde sempre soube blindar suas joias, e com Endrick não seria diferente. Em meio a toda essa discussão, surge também a questão emocional. Porque imaginar Endrick longe do Verdão em qualquer outro clube brasileiro é doloroso para a torcida. Mesmo que seja uma mera especulação, mexe com o sentimento de identidade, de pertencimento e de orgulho por ter revelado um craque que já conquistou o mundo. Esse tipo de notícia nos lembra o quanto precisamos valorizar nossos meninos da base e principalmente não permitir que rivais usem a força que nasceu dentro da nossa própria casa. Se por um lado a notícia soa absurda, por outro ela serve de alerta. O futebol é repleto de reviravoltas, e o que parece improvável hoje pode se tornar realidade amanhã. Por isso, a diretoria palmeirense deve estar sempre atenta, zelando pela relação com seus ex-jogadores e mantendo o laço de identidade cada vez mais forte. No caso de Endrick, ainda é cedo para qualquer movimento nesse sentido, mas o torcedor palmeirense respira aliviado ao saber que, se algum dia houver retorno, o Verdão terá prioridade. É inegável que o nome de Endrick segue mexendo com o imaginário dos torcedores. Cada especulação, cada notícia, cada rumor é suficiente para gerar debates intermináveis. E é justamente nesse ponto que reside o poder do garoto. Mesmo sem estar no Brasil, ele ainda influencia diretamente os bastidores do futebol nacional. O simples fato de ser cogitado já é notícia de impacto.
Isso mostra o quanto sua trajetória, iniciada com o manto palmeirense, continua reverberando em todos os cantos. O torcedor palmeirense, claro, pode até rir dessa especulação, porque no fundo sabe que o Santos não teria como realizar esse sonho. Mas também é preciso reconhecer, a ousadia de colocar o nome de Endrick na pauta mostra o quanto os rivais buscam desesperadamente uma solução para seus problemas. O Palmeiras, por sua vez, segue firme, colhendo os frutos de um trabalho bem feito, valorizando sua base e mantendo uma hegemonia que incomoda. Enquanto outros sonham, nós realizamos. No fim das contas, a tentativa de Jorge Sampaoli acabou não passando de um capítulo curioso dessa novela sem fim chamada Futebol Brasileiro. O argentino ficou de fora, o Santos partiu para outra solução e Endrick segue seu caminho no Real Madrid. Mas a repercussão já foi suficiente para movimentar torcidas, gerar polêmicas e reforçar a importância do Palmeiras no cenário. Porque tudo o que envolve nossas joias sempre terá peso, sempre terá impacto, sempre terá relevância. E então, palmeirense, o que você achou dessa bomba? Acredita que o nome de Endrick poderia, algum dia, vestir outra camisa no Brasil que não fosse a do Palmeiras? Ou considera essa possibilidade completamente fora da realidade? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva agora no canal, ative o sininho de notificações e continue acompanhando, porque aqui você sempre terá acesso às informações mais impactantes e surpreendentes sobre o nosso Verdão. Fonte: Portal do Palmeirense.